Graça e paz, eu sou o pastor André e você está no canal da EBD, a sua escola bíblica digital. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo de conteúdo, porque o anterior foi só uma introdução a esse canal, foi quando nós lançamos ele aqui para vocês. Então hoje nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. E lá na igreja eu costumo fazer as nossas aulas da EBD de maneira bem didática, escrevendo no quadro e tudo mais. E é isso que eu quero hoje fazer junto com você. Então, eu preparei um material aqui, um recurso que eu vou já colocar na tela para nós, que eu acho que vai te ajudar, que é um recurso visual para que você vá acompanhando junto comigo aquilo que eu vou estar falando, ok? Mas antes, deixa eu te falar o que nós vamos estudar. Hoje nós vamos aprender sobre panorama bíblico. Como é a nossa aula introdutória, creio que não existe outra maneira melhor do que começarmos aprendendo uma visão geral acerca da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos acostumados a olhar para a Bíblia talvez em pequenos fragmentos, livros, versículos, pequenos trechos, quando na verdade a Bíblia é um conjunto muito maior, um conjunto muito mais extenso que nós precisamos conhecer. Pelo menos ter um panorama sobre ele, porque vai nos dar mais clareza, mais entendimento do que realmente é a palavra de Deus, a sua importância e a sua grandeza. Certo? Dito isso, deixa eu mudar a minha cena aqui. Pronto, agora eu adicionei um recurso aqui na tela e eu vou testar aqui o tablet. Ó, já está funcionando. E é isso que eu vou fazer. Então, conforme eu for falando, eu vou escrever na tela e eu espero que esse recurso aqui te ajude, ok? Vamos partir do princípio. O princípio é nós começarmos entendendo o que significa a palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela significa livro. Ela vem do grego e ela significa livro, certo? Essa Bíblia, ela foi escrita por homens, ok? Esses homens, eles foram inspirados por uma pessoa. Quem? Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? O verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Então vamos colocar aqui que o autor da Bíblia é Deus. E homens foram inspirados por ele para escrever. Então nós vamos chamar eles de escritores inspirados. Talvez você esteja acostumado a falar, o autor do livro tal, o autor Paulo, né, o autor das epístolas, tudo bem, não tem problema. Apenas para fins pedagógicos eu gostaria de chamar dessa maneira. O autor é Deus e os escritores, então, são outras pessoas, certo? Dito isso, entendendo que Deus é o verdadeiro autor, e ele inspirou homens para ser os escritores, me perdoe, nós vamos ler juntos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só que interessante. Esse versículo aqui, ele nos afirma acerca da veracidade da palavra de Deus. E ele destrincha o seguinte, que toda a escritura é inspirada. Inspirada por quê? Inspirada pela imaginação desses homens, inspirada pelo intelecto deles, talvez por ideias que eles tiveram aleatórias no momento de sono? Não. Essas palavras foram inspiradas por Deus. Inspiradas por Deus. Então Deus é sim o verdadeiro autor da sua palavra. E o texto segue nos dizendo que essa palavra ela é útil. E aí então ela vai falar acerca de utilidade. Utilidade. Essa utilidade da palavra, ela começa da seguinte maneira. Vamos colocar aqui número 1. Ao invés de setinha, deixa eu colocar aqui 1. Ela é útil para o ensino. Ensino. Ela também é útil para a repreensão. E me perdoe se a minha letra não estiver muito boa, mas é porque escrever no tablet é um pouquinho mais difícil do que parece. E ela também é útil para a correção e para 4, a instrução na justiça. Instrução na justiça
Não do homem, mas na justiça do Senhor. E aí o versículo, então, finaliza dizendo acerca da finalidade das Escrituras. E aí vamos ver a finalidade dela. Aonde o texto vai nos dizer para que o homem de Deus seja apto, e aí está falando de uma aptidão, e plenamente, plenamente preparado. Vou ter que colocar em 2 linhas essa frase aqui. Plenamente preparado para toda a boa obra. Então, essa é a inspiração da Escritura, a sua utilidade e a sua finalidade. Eu acabei de ver que eu coloquei utilidade com acento no U. Tudo bem, vai ficar assim, porque eu ia escrever útil e acabei estendendo para utilidade. Mas não tem problema, vamos riscar ali, ó. Pronto, tá riscadinho. Então temos a inspiração, a utilidade e a finalidade da palavra de Deus. Ok, como que a Bíblia foi escrita, pastor? A Bíblia, ela foi escrita, então, por homens, como a gente já falou, divinamente inspirados para registrar a vontade de Deus para nós. É um total de 40 homens que escreveram ao longo de 1.600 anos. Isso mesmo, 40 escritores diferentes ao longo de 1.600 anos, que registraram a vontade de Deus, a história de Deus para nós. E o mais incrível disso tudo é que mesmo eles vivendo em contextos culturais, sociais diferentes, nenhum desses escritos se contradiz. São homens que escreveram, alguns dentro de caverna, outros em prisão, outros até mesmo livres, mas foram homens que não se conheceram, que não tinham meios de comunicação como temos hoje, para mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e verificar, olha, dá uma checada se o que eu estou escrevendo está de acordo. Não, foram homens que realmente contaram unicamente com a inspiração divina para registrar a vontade de Deus. E o incrível, como eu já falei, é que a Bíblia não se contradiz. E aí, isso nós vamos precisar anotar, porque é importante para a nossa aula de hoje. A Bíblia não se contradiz. Desde a primeira palavra até a última, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não encontra contradições. Muitos estudiosos tentaram provar as contradições da Bíblia, tentaram desacreditar a palavra de Deus, mas muitos deles, fazendo isso, até mesmo se converteram, porque se depararam com esse Deus verdadeiro da palavra que inspirou homens e que levou a palavra adiante, certo? 40 homens ao longo de 1.600 anos e a palavra não se contradiz. Dito isso, em que línguas esses escritos, foram feitos e registrados? O Antigo Testamento, que é o primeiro bloco, a primeira divisão da palavra de Deus, então Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico. Vamos anotar aqui também, aramaico. Ok? Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, já uma língua mais contemporânea à nossa, mais atualizada. Em quais materiais a palavra de Deus foi registrada? Quais itens, utensílios eles usaram para registrar isso para nós? Os materiais, entre eles estavam tábuas de pedra, vamos colocar aqui tábuas de pedra. Também foram utilizados papiros, foram utilizados também pergaminhos, e aí esses já mais avançados também, mais no Novo Testamento, pergaminhos. Certo? Avançando aqui no nosso tema de hoje, então vimos isso aqui por enquanto. Pois bem, dito isso, lembra que nós acabamos de falar acerca da não contradição da Bíblia. A Bíblia não se contradiz em nenhum momento. Mas, mais do que isso, a Bíblia também reúne outras 2 características que são de extrema importância para a nossa fé, que é, a primeira, a inerrância,
vamos escrever aqui inerrância. E a segunda, colocar o 1. A segunda é a infalibilidade, meu irmão. Infalibilidade. E essas são características fundamentais de nós entendermos e crermos, porque são bases da nossa fé. Não crer nisso ou confessar diferente disso pode ser muito perigoso, pode te colocar num caminho de heresia. E se você faz parte de uma igreja que confessa diferente disso, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível, muito provavelmente você não está numa igreja, você está numa seita. Mas isso é assunto para outra aula, ok? Vamos lá, vamos entender o que é a inerrância e a infalibilidade. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos dizendo que a Bíblia não contém erros. Não tem erros. É óbvio, é claro que a Bíblia não contém erros. Ela é a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor. Ela é inerrante, ela não contém erros e ela não erra. Então, meu irmão, a inerrância bíblica implica em nós acreditarmos que a Bíblia é totalmente verdadeira em todas as suas partes e em tudo o que ela ensina. Na Bíblia não há nada de falso e não há nada de errado. Tudo ali está corretamente no seu devido lugar e escrito da maneira como deveria estar. Já quando nós falamos sobre a infalibilidade, nós estamos dizendo que a Bíblia não falha. Ou seja, ela não falha. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito do homem, a respeito do mundo e a respeito do próprio Deus já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer com certeza absoluta. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma certeza. Isso é a infalibilidade da palavra de Deus, ok? Vamos avançar aqui na nossa aula. Por quê? Porque nós já aprendemos que a Bíblia ela é unitária, ela é harmônica e ela é coerente. Então, quando nós falamos que ela é unitária, nós estamos falando que ela contém uma única mensagem e essa única mensagem não há contradições, não erra e também não falha, certo? Agora, olha que interessante o que diz, e aí eu vou marcar aqui esse versículo para você, 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 a 22. Eu vou ler aqui para você na tela do meu computador, porque diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso só comprova, irmãos, aquilo que nós já falamos, que a Bíblia é imutável, ela não se contradiz, ela é inerrante e ela é infalível. Amém? Glória a Deus. E assim, então, nós vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. O conteúdo da primeira aula era isso. Temos ainda muito mais coisa para compartilhar. Temos muito mais conteúdo do panorama bíblico para aprendermos juntos. E eu quero que você continue comigo aqui nesse canal aprendendo ainda mais. Então, quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse conteúdo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação ali no sininho para que você fique por dentro de todas as novidades que a gente vai trazer por aqui. Todos os próximos vídeos, todos os próximos conteúdos vão te ajudar na sua jornada de fé, ok? Que você tenha sido edificado hoje, que você esteja saindo com muito mais conhecimento bíblico bom que vai te ajudar aí na sua caminhada cristã. Feito? Um abraço, que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!